Agora, em termos de matemática aplicada à vida, vamos aqui abrir o site. Cá está ele, vamos ver aqui em português. E vamos aqui aos xadrez da vida. Pronto. Em termos de xadrez da vida, o que é que acontece? As forças negras começam, no início, forças negras inovadoras, no início, em Mendes Infinito, começam por ser peões e vão evoluindo ao longo do gráfico da vida, oscilando ora à esquerda, ora à direita, nesta linha de percurso que aqui está, evoluindo para cavalos, para bispos, para torres, para rainhas, finalmente se tornam reis no final, no momento do julgamento final, do Apocalipse. As forças brancas conservadoras começam de forma inversa, fazem um percurso inverso, ou seja, começam no poder como absolutos reis, depois percorrem a linha de percurso da vida, igualmente, ora à esquerda, ora à direita, depois tornam-se agentes políticos, ditadores, depois evoluem, perdem esta capacidade ao longo dos tempos, dos séculos, e tornam-se bispos, portanto, um forte poder da religião dogmática, e são eles que mandam também na economia através das suas torres, através de uma ditadura económica. Acaba-se a ditadura política do passado, mas passa-se a uma ditadura económica. E este triângulo que nós aqui temos é nada mais, nada menos do que a Santíssima Trindade invertida. Porquê? Porque é um triângulo, é uma trindade, e porque se encontra invertida. O topo da pirâmide encontra-se no momento da criação, do Deus Criador. Menos infinito, como é definido matematicamente. Ao passarem para a Santíssima Trindade, que é este triângulo que nós aqui temos, e que já é a Santíssima Trindade positiva, porque se encontra o topo, encontra-se virado para cima, para mais infinito, o último momento, o momento do Apocalipse ou do julgamento final. As forças brancas conservadoras perdem poder. O seu último reduto é o recurso à sua cavalaria coerciva, e no final, no momento final, quando todos seremos julgados, as forças brancas conservadoras tornar-se-ão apenas peões, mas peões em posição positiva relativamente ao eixo material do X, quer em posição positiva também relativamente ao eixo material dos Y. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que o comum cidadão hoje tem uma vida melhor do que os reis tinham há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás os reis nem sequer tinham água quente, não tinham esgotos, não tomavam banho durante montes de tempo, punham perfume e estava a andar. Nós hoje temos televisão, internet, telefone para falar com as pessoas. Eles antes, para mandarem uma mensagem para um sítio qualquer do seu castelo, era um problema. Portanto, eram reis, mas tinham uma qualidade de vida inferior a que qualquer cidadão hoje tem. E é isto que quer significar este peão branco conservador aqui. No final, no momento final, no julgamento final, as forças brancas conservadoras serão peões, mas terão uma vida muito melhor do que tiveram enquanto foram cavalaria, torre, bispo, rainha ou mesmo rei. Porque estão numa posição muito mais rica materialmente do que estava em qualquer das posições anteriores. E encontram-se numa posição muito mais elevada espiritualmente do que se encontrava em qualquer uma das posições anteriores. Ora bem, dada esta pequena introdução, dizer que eu e a Vanessa começámos com peões fora do gráfico da vida, por um lado é verdade, por outro lado, é assim, peões mesmo são, por exemplo, em África, o pessoal que não tem para comer, não tem água potável, aquelas fotografias horrorosas que a gente vê na internet, portanto, esses são os verdadeiros peões. Nós também não estávamos nessa posição. Viveríamos aqui mais no domínio da cavalaria negra inovadora, que é um mundo onde as pessoas
são rudes, são coercivas e a única forma de se conseguir alguma coisa é pela força e vence o mais forte. É assim o mundo, tem sido assim a vida em Peniche. A vida em Peniche é basicamente isto. É o mundo onde vence o fisicamente mais forte. Ou então temos do outro lado a política branca conservadora, que são as elites, que são ditadoras, que não abrem o seu ciclo a quem não nasceu nele ou não entra ele via de casamento ou qualquer coisa. E portanto o que eu sempre vivi em Peniche no século XX e até que eu saí de lá, sempre foi esta dicotomia entre, por um lado, as forças brancas conservadoras ditatoriais, são ricas, são poderosas, mas aquilo é um ciclo restrito, é só para eles, mas ninguém. E por outro lado, quem não pertence a esse ciclo tem que lutar fisicamente, é quem for mais cruel é quem mais vence. A Vanessa, a família dela era muito assim e eu cresci assim também. Mas o que é que acontece? A minha grande luta sempre foi enquanto peão, no contexto português era peão. Clicar aqui no peão. A minha grande luta sempre foi ir evoluindo como peão e chegar ali, a rainha. Como é que isto se faz? Faz-se progredindo. Os peões avançam no xadrez da vida, subindo ao longo do eixo espiritual dos Ys. Ou seja, ganhando valores humanos. A minha grande preocupação sempre foi perceber o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? De onde vimos? Para onde vamos? Como? Porquê? Porquê que uns são diferentes dos outros? Porquê que uns têm acesso a mais sem fazer nada e outros esforçam tanto e não conseguem? Porquê? E enquanto eu fazia perguntas e conseguia respostas e dessas respostas eram novas perguntas que procuravam novas respostas e assim sucessivamente, método científico, eu fui progredindo casa a casa. Nomeadamente quando me dediquei então mesmo à pesquisa do meu livro, Matemática Aplicada à Vida. Quando eu finalmente publiquei o meu livro, que olhando para ele e vendo tudo o que ele respondia, tive aquela, tipo como uma voz que sempre me acompanhou e me foi mostrando o caminho durante a pesquisa, essas mesmas vozes me disseram: vais publicar isto como o fundamento filosófico para a nova ordem mundial, porque é isso que aqui está e é isso que nós te estamos a dizer para fazeres. E eu assim fiz. Foi publicado a 18 de novembro de 2008 ou a 17 de novembro de 2008 e nesse momento este peão tornou-se rainha. As forças brancas conservadoras nunca deram a devida atenção a este peão Rui Nascimento. Para elas era um peão e havia de ser sempre um peão. Quem nasce peão acaba por ser peão. E em Peniche as forças brancas conservadoras tinham mais com que se preocupar do que com este peão. Davam atenção a muitas outras coisas, mas nunca ligaram. O que é facto é que o peão foi evoluindo. Foi evoluindo e através de vários trabalhos foi financiando a sua licenciatura e durante a licenciatura começou a sua investigação e ninguém sabia o que é que ele estava a pesquisar, ninguém queria saber e o peão foi evoluindo e tornou-se rainha no dia em que publicou aquele livro. Ora, a Vanessa nunca teve quaisquer ambições, como nós vimos ali nos signos, nunca teve quaisquer ambições profissionais, nunca teve grande empenho, era deixar andar e arranjar algum gajo que a sustentasse. Pronto, basicamente foi isso. A partir do momento eu que me torno rainha, eu tenho as minhas aspirações e realmente aqui há uma grande diferença. Ela sente essa diferença. Eu sei da diferença, mas eu estava disposto a apoiar sempre o peão Vanessa. Porque achava que era muito giro nós virmos os dois como peões, eu fazer-me rainha e ela continuar ao meu lado. Acho que isso era romântico. No mínimo isso era romântico. Ela assim não quis e ela não evoluiu para rainha, evoluiu para cavalo. Ela fez este percurso. Evoluiu para a cavalaria. Ora, quem está aqui no terceiro quadrante, que isto matematicamente é o terceiro quadrante, aqui temos o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e aqui o quarto. A vida no terceiro quadrante é uma oscilação entre a total rebeldia, anarquia,
da Cavalaria Negra Inovadora e a completa ditadura política de quem está no poder. Nós evoluímos ao longo desta linha de percurso da vida. Portanto, a Vanessa, quando não está no poder, é a rebeldia autêntica. Quando está no poder, é uma ditadora autêntica. Portanto, ela tem estado no poder do nosso filho e tem-se comportado como uma ditadora autêntica. É uma ditadora. Sequestrou-me o meu filho. Não me dá informação sobre o menor. Eu não sei onde é que eles moram. Eu não tenho um telefone. Eu não sei em que escola é que ele anda. Vou à casa dos pais, a mesma coisa. Rainha branca conservadora. Manda-me para o caralho, não me dá informação nenhuma. E onde eu fico pasmo é como é que a juíza Alexandra Veiga, a procuradora Luísa Barahona, pronto, a advogada Margarida Taveira é advogada, a gente já sabe que é grande frustrada, como é conhecida em Peniche, mas mesmo assim ela está a patrocinar um sequestro de menor, já não se percebe tão bem, e isto há uma grave violação às regras deontológicas da própria Ordem dos Advogados, da Margarida Taveira. Agora, pior ainda é como a procuradora Luísa Barahona vai neste esquema, e pior ainda é como a juíza Alexandra Veiga foi neste esquema. E, portanto, aqui acabei por explicar o porquê do conflito, como é que se explica via matemática aplicada à vida, como é que os bispos negros e inovadores explicam toda esta questão via matemática aplicada à vida. A Vanessa evoluiu normalmente de peão para cavalaria negra inovadora e a rainha branca conservadora quando se encontra no poder. Ela fez o percurso normal. O Rui já não fez um percurso normal. O Rui fez um percurso que poucos fazem, que é conseguir subir ao longo do eixo espiritual dos Y de tal forma conseguiu tornar-se rainha, ou seja, agente político. E o Rui tem essa característica no seu signo, como nós vimos no seu signo de Carneiro com ascendente virgem, havia essa alusão a ser um político, um bom homem de negócios, um bom diplomata, e no seu signo gato ou coelho chinês também tem a referência ao ser um bom diplomata, um bom homem de negócios, um bom político. Se nós formos ver o que é que faz a rainha, quais são as competências da rainha, e isto é igual quer seja branca, conservadora ou seja negra inovadora. As rainhas, agentes políticos, acumulam os poderes de ambos os bispos, filosofia, religião e ciência, e torres, economia e finanças. Portanto, a rainha é um bispo porque versa sobre os mistérios da vida, da religião, da filosofia e da ciência, mas é também um agente de negócios, é também uma torre. A rainha é tudo isto. E o Rui fez esse percurso diferente da Vanessa. A Vanessa fez o percurso normal e o Rui fez aquele percurso que apenas poucos conseguem fazer, que é ir progredindo ao longo do eixo do X até se tornar um agente político. E isto explica porque hoje, como o Rui se torna um agente político, mas não vem de um ambiente rico. O Rui não chega à rainha após ser torre, que é o que toda a gente está à espera. Este gajo, político e não sei o quê, aparece aqui com aspirações políticas, o gajo vive bem. Isso é quem faz o percurso normal, que vem da torre, vai evoluindo e chega à rainha negra inovadora. Mas o Rui não fez esse percurso normal. O Rui fez aquele percurso extraordinário que poucos conseguem fazer, que é de peão, chega a agente político. E chega a agente político como um pé rapado, como um peão, sem ter onde cair morto. Não tem emprego, não tem boas condições financeiras, nem sequer médias, muito abaixo enquanto peão, nem sequer tem acesso ao filho, foi sequestrado, a vida dele está um completo caos. Quando o Rui chega a agente político, a rainha, no xadrez da vida, a vida dele está um completo caos, próprio da condição de peão, porque ele é sempre peão até chegar a rainha, até chegar a agente político. Pronto. E é assim que o Bispo Negro Inovador acabou por explicar o relacionamento entre o Rui e a Vanessa sob um prisma de matemática aplicada à vida. Muito obrigado.